Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais essa aula do curso de ArchiCAD 23. Eu sou o David William, arquiteto e professor aqui na Corale Cursos. Nesse novo módulo nós vamos estudar um pouco sobre topografia, entender como que funciona o comportamento dela aqui no ArchiCAD, como exportar, no caso, as curvas de nível para dentro do programa, desenhar o terreno, definir as cotas de nível, enfim. E na segunda aula nós vamos tratar um pouco de corte, aterro, como que funciona a ferramenta de operação, né, no caso de elementos aqui no ArchiCAD. Então, sem mais delongas, vamos ao curso, né, a aula. Vindo aqui no nosso navegador, nós vamos habilitar primeiro o piso topografia. No nosso template nós já configuramos esse piso exatamente para isso. Caso você esteja utilizando um outro template, aí você precisará criar esse piso aqui ou usar algum que já existe no seu. Feito isso, nós vamos em arquivo, conteúdo externo, e ao invés de colocar um desenho externo igual a gente fez da outra vez, nós vamos anexar um XREF ou XREF. Quando nós fazemos isso, nós estamos mudando o tipo de leitura do arquivo DWG para o AutoCAD, para o ArchiCAD, desculpa. Ao invés dele ler o arquivo como uma foto numa imagem chapada, ele vai ler todos os elementos que compõem esse arquivo. Então ele consegue identificar as cotas, ele consegue identificar os textos, as linhas, as curvas, de forma editável, né? Primeira coisa que a gente vai fazer então é anexar esse arquivo. A gente vai usar o mesmo arquivo topográfico que foi feito lá na aula de referência, tá? Vamos usar ele. Aqui nas escalas a gente vai pôr 10 e 10 e vamos anexar então o nosso arquivo. Ele vai vir em um quadro, aqui está, só mudar aqui uma coisinha, aí, aqui, a gente vai colocar ele. Aqui ele está perguntando o que a gente quer ver, a gente vai deixar tudo habilitado e dar um OK. Ao fazer isso, vocês vão observar que não vai aparecer nada. Isso porque o ArchiCAD 23 está com um bug na exportação do XREF. Foi até por isso que eu mudei aqui em cima, que eu já tinha feito alguns testes antes aqui para ver se estava funcionando. Eu não sei se eles vão atualizar isso e corrigir, como que vai ser, mas já fiquem então avisados aí, saibam como contornar esse problema. Aqui em filtros de renovação, nessa casinha, ao invés da gente utilizar a planta do existente, nós vamos em nova construção. Esse arquivo está ficando anexado dentro dessa opção. Nós temos aqui talvez a condição de trocar, vamos ver se a gente consegue. Ele não está mudando, ele fica bloqueado dentro do construir mesmo. Mas não tem problema, a gente consegue usar ele por aqui. Então, uma vez que nós temos a nossa topografia, a gente observa ó, que ela é feita de elementos agora, não mais aquele quadro verde, né, de elementos soltos. Vamos usar então a nossa ferramenta de malha, aqui é a última ferramenta da nossa barra de modelagem, que é a ferramenta que nós usamos para fazer a topografia. Vamos entrar aqui nas definições de malha e a gente tem algumas opções. A primeira dela é a altura, no caso do nosso terreno, abaixo da cota zero. Então nós temos a cota zero e quanto de altura esse terreno vai ter. No nosso caso a gente está com 1 metro aqui, pode deixar. Se aqui, por exemplo, nós tivéssemos um subsolo com 3 andares de subsolo, com 3 metros cada, nós teríamos 9 metros de subsolo. A gente precisaria de pelo menos 10 metros aqui de altura, então, para poder cobrir essa superfície toda. Aqui é o grau de representação, se nós queremos só a linha, né, a camada de cima, ó, tá vendo? Se nós queremos os contornos laterais, se a gente quer o bloco inteiro, inteiro, né? Pode zerar, aqui tá certo, é menos 30 mesmo por conta do nosso piso de origem. Aqui as representações de planta, tá vendo? Com as tramas já de grama, tudo configurado. Esse terreno a gente pode vir aqui colocar um solo nele. Aqui no modelo a gente pode pintar essa superfície verde para uma grama. E a areia a gente pode pôr uma terra marrom. E pronto. A gente tem a opção também de, dentro do 3D, acentuar as arestas ou então suavizar elas. E aqui nós temos então 3 layers, né, para uso no que diz respeito à topografia, que é o de aterro, o de corte e o existente.
Nós vamos colocar o nosso trabalho dentro dessa existente aqui, tá bom? Ela está invisível, então ele vai pedir para a gente habilitar ela quando a gente for desenhar. A gente vai dar um OK. Temos aquelas ferramentas que a gente já conhece a respeito de geometria. Vou utilizar essa retangular, no caso, com escala, né? Eu vou clicar aqui no primeiro ponto, ele vai pedir para poder desproteger o vegetal e vou puxar até a borda de cima. Observa lá com jeitinho para ver se ele encaixou bem. Aqui embaixo a gente tem esse erro, e no caso a gente vai corrigir então com as ferramentas de edição. Como nós não temos esse raio, então não vai adiantar utilizar o bolear. Vamos fazer o seguinte, então, a gente vai vir aqui, ó, até o lápis ficar preto, que ele vai nos dar o eixo de precisão. Vou por aqui para ver. Não tá achando. Aqui, ó, o lápis ficou preto. A gente clica, só que ele tá fazendo isso fora do ângulo, né? Vamos puxar para cá e depois alinhar ele aqui. Agora a gente vai adicionar um novo vértice, né? Usando a primeira opção, lápis preto. Então ele aqui está certinho na linha. E agora a gente vai usar a ferramenta de curva para poder ajustar. Observa que ele não está encaixando ali no canto de baixo. Só porque o meu ponto de referência aqui ele foi errado. Então, vou achar aqui para poder corrigir. O lápis preto ele estava bem na pontinha, por isso que ele não estava achando aquela hora. E agora a gente corrige e pronto. Nós temos aqui então o nosso terreno. Se a gente pressionar um F3 vai para topografia pro 3D e centralizar. Um F5, centralizar. Deixa eu mudar aqui para construção. Sim, porque o vegetal ele está oculto dentro dessa lei. Para a gente habilitar, a gente pode vir aqui em modelagem, em documentação, vegetais, mostrar todos, que aí o nosso terreno aparece. Eu só fui nessa opção de mostrar todos porque só temos o terreno desenhado. Se tivesse mais coisa, teríamos de vir aqui em vegetais ou Ctrl L. Teríamos que achar a layer que nós estamos utilizando, que no caso era o terreno existente, e habilitar ou desabilitar o olhinho aqui dela e dar um OK. Então aqui está o nosso terreno. Observa que ele está chapado, né? Ele está um pastel aqui, né? Vamos então criar as curvas de nível e dar altura para ele. Como que nós faremos isso? A gente vai clicar primeiro na malha. Também existe um passo a passo. Se não seguir ele nessa ordem, você talvez não consiga fazer. Depois de clicar aqui na malha, a gente vai selecionar na ferramenta malha. Vamos pressionar a barra de espaço para habilitar a varinha mágica e vamos clicar aqui na linha da cota de nível. Ele vai aparecer então essa opção e a gente vai colocar ele para adaptar as arestas do usuário. E aí ele já criou para a gente. Vamos fazer isso com a segunda. OK. Com a terceira. OK. Com a quarta. OK. Se a gente for no 3D e clicar, a gente vai ver que as curvas foram criadas, mas ainda estão todas no nível 0. A gente precisa dar altura para essas curvas. É o que a gente vai fazer agora. A gente vai selecionar novamente a nossa malha. Vamos clicar num ponto qualquer aqui da primeira curva. Atente-se que a curva está na cota -3. Então a gente vai clicar na curva. Ela ficou somente ela selecionada. Vamos clicar de novo e vai abrir a nossa palette flutuante. Aqui dentro nós vamos utilizar agora esse ponto de elevar o ponto de malha. Vamos usar como plano de referência a cota 0. Vamos aplicar a todos os pontos da curva e nós sabemos que ela está numa cota -3. E vamos dar um OK. Vamos fazer o mesmo para a segunda curva. Clica somente nela. Mais uma vez. -2. Na próxima, clica na malha, clica na curva, em outro ponto da curva, -1, clica na malha, na curva, 1.0. Vamos no 3D para ver como ela está. Observe que ela ficou meio deformada.
Isso é normal. Lembra do 1 metro que nós falamos? Ó, nosso lote aqui, nosso terreno tem 1 metro, porém a cota mais baixa está em 3. Então se a gente deixar ele assim, ele vai ficar meio estranho assim mesmo. O ideal é que a gente venha aqui então, ó, e aumente este 1 metro para 4, para ele ficar pelo menos abaixo dos 3 metros, ok? E aqui nós temos então, mas observe que ainda temos alguns erros aqui e alguns erros também aqui na frente. Voltando então para o 2D, a gente vai corrigir isso. Quando a gente pediu para ela aplicar as cotas de 2, de 3, a gente pediu para aplicar somente nas curvas. Os cantos não foram modificados. Então nós vamos modificar eles agora. Vamos clicar na malha, clica no ponto do canto e vai abrir. Vamos usar a referência 0, porém não vamos habilitar o aplicar todos, senão toda a lateral vai ficar com essa cota. E não é o que nós queremos. Nós queremos que somente este ponto fique com essa cota gravada. Menos 2,93, que é a cota que está aqui. E vamos dar um OK. Próximo ponto, mesma coisa, malha selecionada, ponto, vai abrir, menos 3,12 e OK. Depois essa, clica no ponto, vírgula 23, dá um OK, malha selecionada, clica no ponto, menos 0,05 e menos 0,09. Quando nós formos agora no 3D, nós vamos perceber que a nossa topografia está perfeita. Essa malha azul, você pode desabilitar ela também, já mostro como, mas observe que ela é a nossa marcação da cota 0. Então nosso terreno está 3 metros abaixo dela e aquele pontinho um pouquinho, 23 centímetros acima. Para desabilitar essa visualização, a gente pode vir em visualização e visualização do plano de edição e ela soma. Eu particularmente gosto de deixar, mas aí já é opcional. Então aqui então nós finalizamos essa aula fazendo então a edição de todas as curvas de nível dentro do nosso terreno topográfico. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima, onde nós vamos ver recursos de corte e aterro. Tchau, tchau.